Bom, hoje nós queremos chamar atenção, né, trazer você para uma reflexão bem importante, né, falar um pouquinho de governança corporativa e alinhamentos sistêmicos. Você sabe o que é isso? A gente aqui na MAC tem uma outra perspectiva sobre a governança. Então, nós somos conselheiras e a gente olha para a governança de uma forma mais ampla. Por quê? Porque o mundo pede isso. A gente sabe que o mundo já mudou bastante. A gente já falou em outros vídeos, estamos vivendo uma revolução muito importante, que é a revolução humana, que é onde as pessoas querem realmente viver com mais equilíbrio, em harmonia, buscando bem-estar, e a gente só consegue isso, e não seria diferente aqui pra gente, em tudo que a gente entrega, não seria diferente na governança. Então a gente traz essa perspectiva diferente para a governança, e ela é muito saudável, ela é necessária para que a gente tenha realmente um desenvolvimento diferente, não é mesmo, Márcia? Com certeza. E quando a gente fala em diferente, o que é diferente, né? Poxa, governança é governança. O que é governança? Vamos começar assim, ó. O que é governança, né? Governança são boas práticas de gestão dentro das empresas, que tem como finalidade trabalhar a perenidade da empresa, olhar para aquela família, para aqueles sócios e olhar também para o negócio, para tentar garantir uma perpetuidade do negócio dentro do mercado. Muita gente fala assim, as empresas são feitas, a gente constrói uma empresa para ser vendida. Ok, pode sim, pode ser construída uma empresa para ser vendida, mas mesmo para que uma empresa ela seja vendida, ela precisa ter boas práticas para isso. Porque ela tem responsabilidade, ela precisa ter transparência, ela precisa ter responsabilidade com as pessoas, ela precisa ter responsabilidade com o mercado que ela está, responsabilidade com o planeta. E a gente tem falado muito da gestão regenerativa, né? Aqui a gente tem passado muito por esse processo. O que é gestão regenerativa? Para que ela serve? O que é uma gestão espiritualizada? Porque, gente, nós somos humanos. E a gente tem na nossa caminhada trabalhado com pessoas, trabalhamos com famílias empresárias, trabalhamos com negócios, com pais e filhos dentro de negócio, com marido e mulher, com irmãos dentro de uma sociedade. E a gente viu tanto que isso ainda é muito sensível, o quanto de problema que ainda acontece simplesmente porque as pessoas esquecem que são humanas. E que a gente precisa ter respeito com o próximo, tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. E aí a gente volta numa questão aqui muito importante, a relação com o dinheiro, a relação com o poder, o nosso QI, né? O nosso QI que é o nosso QI, que é o nosso coeficiente de inteligência, o nosso QE, que é o nosso coeficiente emocional, o nosso QS, que é o nosso coeficiente espiritual. Como que a gente está dosando isso? Como que isso vai para dentro das organizações numa forma muito bruta, né? O nosso QI é super bem desenvolvido, né? Nós buscamos conhecimento, a gente busca método, mas também existe método para desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? É a gente olhar para um eu, entender quem eu sou, olhar o meu propósito, olhar os meus valores, olhar para o outro também, porque eu só consigo olhar o outro a partir do momento que eu consigo olhar para o meu eu, e aí eu consigo enxergar um outro, né? É isso aí, eu acho que tem um ponto aqui, a Márcia trouxe bem, que a gente fala de responsabilidade, né? Em outros momentos a gente já compartilhou também aqui falando que a nossa visão de responsabilidade, né, ela é ampla, então ela é conosco, né, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende, que a gente traz para o consciente, enfim, o nosso mundo que está lá dentro, que a gente, na maior parte das vezes, deixa guardadinho, que é para não ter que mexer. A gente tem que ter essa responsabilidade conosco. Por quê? Porque a partir disso a gente consegue sim estar alinhado, como a Márcia bem disse, com o planeta, consegue estar alinhado com quem nós dividimos uma vida profissional. E vale lembrar, né, gente, a gente passa muito mais tempo das nossas vidas até então, né, pelo menos até os momentos atuais, né, dentro das empresas, né, porque a gente precisa desenvolver uma atividade profissional. Essa atividade profissional, gente, ela tem que ser boa, tem que ser prazerosa. Não quer dizer que a gente não vai ter entregas importantes, que a gente não tem comprometimento, mas ela tem que ser de respeito e ela tem que ser de responsabilidade.
Quando a gente fala de responsabilidade, é isso. A governança também olha para isso. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, de riscos reputacionais, vamos lembrar, né? A gente tem tantas situações que a gente fala de riscos reputacionais. Por quê? Porque talvez dentro das empresas as pessoas não sejam bem cuidadas, não sejam respeitadas. E aí, quando a gente começa a trazer, de fato, uma perspectiva diferente para a governança, é também pensando nisso, gente. Então, um olhar diferente, ele também vai te ajudar a ter resultados diferentes. Então, para os dilemas de governança, para todos as complexidades, para todos os momentos dúbios que a gente tem para entender dentro da governança. As adversidades, os conflitos de interesse. Exatamente. Porque a empresa tem muito conflito de interesse também, né? Muito. Societariamente falando, né? A gente vê, e é muito comum, os conflitos de interesse, quando grupos societários divergentes, famílias que têm mais de uma família dentro da empresa, os conflitos, porque as famílias vão crescendo dentro das empresas, as pessoas vão vindo, e aí começa a ter um movimento da sucessão, e aí alguns filhos não querem, alguns herdeiros querem, outros não querem, o filho, a esposa, enfim, todo mundo vai entrando para dentro. À medida que a empresa vai crescendo, que o tempo vai passando, isso vai entrando para dentro. Sem contar, gente, um aspecto, quando a gente fala muito da governança sistêmica, né, que a gente quer trazer e provocar, é porque realmente nós vivenciamos isso no nosso dia a dia e na prática. Da mesma forma que nas nossas famílias, cada um tem sua posição, a gente precisa respeitar as leis sistêmicas, todos precisam estar incluídos dentro do sistema. A empresa também a sociedade também é. Então, um olhar diferenciado de governança, uma governança sistêmica, onde todos que passaram por ali sejam honrados e todos pertencem àquela empresa. Porque ninguém pode ser excluído. Aquela empresa está ali porque todos passaram. Os que vieram antes fizeram de alguma forma para que essa empresa esteja ali. Mas a pessoa passou e deixou um resultado ruim. Mas ela passou por ali. Ela, independente do resultado. E ruim sob a ótica de quem? Numa ótica que a gente tem hoje. Porque talvez naquele momento, aquela pessoa era fundamental para aquele cenário. Né? Então, hoje a gente está numa sociedade e a gente vive um comportamento de julgar. Nós estamos a toda hora julgando. Tá certo? Tá errado? Eu perdoo? Eu não perdoo? Gente, isso é o nosso ego falando. Né? Quando a gente julga, nós estamos totalmente no ego, totalmente no racional. E muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está julgando. Nem nos cabe julgar porque a gente não conhece daquilo. A gente não sabe a dor. Aí nós vamos puxar de volta uma coisa que a gente tem trabalhado muito, que é a empatia. Quais são as histórias que tem ali? Quais são os sofrimentos? Quais são as dores? Quais são as lealdades inconscientes que estão ali dentro daquela família? Que aquela família leva para a sociedade, que leva para o negócio, que vai para o mercado. Gente, é muito amplo, é muito além de assinar um papel, é muito além de falar, estou sentada num conselho de administração, eu tenho minha cadeira aqui e eu tenho um viés muito financeiro, um viés muito produtivo, de produtividade. A Helena tem um viés super inovador tecnológico, a gente ocupa cadeiras diferentes dentro de uma posição de conselho. Porém, é muito além do que isso. É muito mais amplo do que a gente dizer a nossa recomendação. A gente precisa sentir aquilo, a gente precisa sentir quais são as dores, quais são as questões que estão além daquilo que os nossos olhos estão vendo. A gente precisa ouvir o que não está sendo falado. Então, numa posição mais espiritualizada, numa governança mais sistêmica, mais... É ruim dar o nome de holística, mas seria... Mas é isso, o holístico é o amplo, né? Um holístico amplo, no sentido de olhar de uma forma mais ampla, é a gente trazer esse conhecimento, sim, para dentro dos conselhos e ressignificar. Não é porque foi feito assim, porque a história foi assim, que eu tenho que continuar fazendo assim. Não é porque alguém foi injustiçado no sistema que a gente vai continuar injustiçando. Nós vamos lá e vamos ressignificar. Exatamente no ponto para mudar, para transformar essa história. Isso é uma gestão espiritualizada. Exatamente. Eu vou trazer um ponto aqui que a gente acaba percebendo, né, esses touch points, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma cultura, a gente percebe uma cultura pesada, ela vem recheada de crenças limitantes, né?
de algo que foi se estabelecendo. E como que se estabelece? A gente sabe. É a perspectiva dos fundadores que está ali, né? E aquilo vai se mostrando e cada vez mais fica materializado. E na cultura também. Então, olha o desafio que é. Então, quando a gente para pensar numa governança, numa perspectiva que traz um alinhamento sistêmico, que vai além daquilo ali, a gente começa a quebrar também uma série de crenças limitantes. E eu vou ainda mais além, gente, vamos lá. Quando a gente começa a quebrar crenças limitantes, quando a gente começa a desconstruir da melhor forma possível, quero dizer isso, positivamente, a gente abre um campo para quê? Para inovar. A gente começa a limpar esse campo. Então, quando eu tenho uma organização que está alinhada sistemicamente, que honra todo mundo, que entende, que ressignifica, e claro, além disso, tem a documentação, tem todos os cuidados, enfim, eu estou falando de um olhar muito em conjunto. Então, a gente trabalha nesses aspectos. A gente abre um caminho para inovar. Por quê? Porque se eu tenho muita crença limitante, por mais esforço que alguns façam dentro de casa, a inovação não chega. Porque as pessoas vão dizer, mas eu sempre fiz assim. Não, mas eu vejo isso dentro de casa. Não, mas eu já tentei fazer e não deu certo. Mas eu vejo lá a liderança fazendo ou não fazendo e as coisas não mudam. Então, lembre-se que à medida que a gente vai limpando esses campos, né, a gente vai organizando, trazendo esse alinhamento, a gente abre espaço para a inovação. E a inovação é um ponto importante para quê? Para a perenidade, que é um cuidado da governança. Então, é um ciclo que é muito positivo, que se fortalece à medida que ele é exercitado e que a gente tem a consciência dele e vai trazendo resultados positivos.